Reflexão do dia. Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, no Evangelho de hoje, Jesus pergunta o que falam dele e o que os discípulos pensam dele. E o interessante é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes. Que Jesus era João Batista ou Elias, ou algum dos profetas antigos que ressuscitara. Mas o que Jesus queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E nesse momento, é Pedro quem se adianta dizendo: Tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego e é uma tradição literal de Messias e significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado, e é sobre isso que vamos refletir. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar os demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia disso, e é por isso que, quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se ainda viria outro, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde, enquanto ele realizou a cura de cegos e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltasse para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer neste momento que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes do seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. As pessoas da época não sabiam que Jesus era o ungido de Deus, o Filho de Deus. Somente os discípulos sabiam disso, e foram severamente proibidos de comentar isso com alguém até que ele passasse pelo martírio, morte e ressurreição. Caríssimos, ainda hoje, os judeus esperam a primeira vinda do Messias. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta que teve a sua importância, mas que não libertou o povo como eles esperavam. O entendimento deles não permite que vejam a libertação que Jesus veio trazer, a libertação da escravidão do pecado. Essa libertação vai muito mais além da libertação que eles esperavam, que era a libertação da servidão
aos romanos da época e depois a tantos outros povos ao longo da história. A libertação que Jesus veio trazer é de dentro para fora. Peçamos ao Espírito Santo que nos revele a cada dia a identidade de Jesus, totalmente fiel e obediente ao Pai, mas vítima da maldade dos que o levaram à morte. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.